Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa websérie Sacada de Mercado. Eu sou o Jukira e hoje eu vou responder essa pergunta aqui da Paty, tá? Abri uma caixinha de perguntas hoje no meu Instagram e essa pergunta dela aqui foi muito interessante, tá? Jukira, quantos pontos você utiliza de stop? Quantos pontos? É 5, é 10, é 15 pontos? É fixo, não é? Hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Olha, para ser bem sincero para todos vocês, o meu stop, o risco que eu tomo nas minhas operações, ele depende bastante. Ele vai depender muito se eu estou entrando em uma operação, nesse caso, por exemplo, em uma montagem de posição, assim como essa operação aqui. Eu compro porque um cara está começando a montar uma posição e eu posso ficar durante o intervalo daquela montagem de posição. Assim como você está vendo nessa operação aqui. Operações como essa, com um bom time de entrada, em virtude de uma montagem de posição, o risco-retorno fica excelente e também o risco da operação, o stop, ele fica muito nítido porque ele vai ficar abaixo dessa região onde os caras começaram a montar aquela posição, o vendido forçou e não conseguiu. Esse tipo de operação, por exemplo, a gente tem um risco de 2, 1,5 ponto, 1 ponto, a depender principalmente se aquele cara que começa a montar uma posição, se ele começou de maneira passiva, por exemplo, com nó escondido, o referencial vai ser aquele tique. Então, a gente depende muito sempre de como que vai ser a entrada e, obviamente, o tipo da operação. Se eu entro, por exemplo, em uma operação com um mercado mais volátil, a gente tem que ponderar essa questão. Se tem um mercado mais vazio, a gente tem que ponderar também essa questão. Então, operações, elas vão depender principalmente de todo o contexto do mercado naquele momento. Então, o que eu sempre tento entender e também para tomar o meu próprio risco? Por exemplo, se eu estou vendo que um player está defendendo uma região, toda vez que chega naquela região, o mercado vem e ele defende. Então eu tento fazer o quê? Comprar, tomar o risco junto com ele naquele momento que eu já vi que ele entrou, por exemplo. Então, nesse caso, se perder o médio dele, eu pulo fora. E, por exemplo, Juca, em operações de caixote, um mercado mais tranquilo, eu vou sempre fazer o quê? Tomar o risco próximo de uma região de consolidação daquele dia, do caixote, nesse caso, e tentar fazer o quê? Minimizar o meu risco, porque se partir daquele ponto para baixo, obviamente o vendedor fica mais forte e não fica melhor para mim que estou comprado ali na beira do barranco, na beira do caixote, no fundo. Então, depende bastante. Por exemplo, uma operação, às vezes, em um mercado mais volátil, uma notícia, uma breaking news, é outra coisa. Então, sempre eu vou me balizar de acordo com o tipo de operação, o que eu estou vendo e também a principal, que é a frequência de mercado. Sem a frequência de mercado, não tem como a gente tomar risco. Às vezes o mercado está oscilando 10 pontos nos últimos 2 minutos, às vezes eu vou ter que fazer o quê? Colocar um stop maior, não de 10 pontos, mas eu vou tentar colocar um stop um pouco maior porque o mercado está fazendo o quê? Está movimentando bastante, ele está volátil, então, e o mercado que está oscilando 10 pontos em 1 minuto, cara, eu colocar 1 ponto de stop, meio ponto de stop, não vai dar certo, não vai dar certo, vai me tirar e depois vai me violinar e vai embora. Então, depende muito da frequência, depende do tipo de operação, do tipo de entrada que você vai fazer. Essa entrada ela vai ser fracionada, você vai aguentar o calor da montagem de posição junto que o cara está fazendo a montagem de posição. Por quê? Porque se o lote dele não for suficiente, ele achar uma contraparte mais forte, essa contraparte ela pode fazer o quê? Pode assustar ele. Pode acontecer isso, então tem que ser tudo mensurado, esses detalhes. Então eu espero que tenha contribuído para você, Paty, e também para os seus colegas, e eu vejo vocês no próximo vídeo de Sacada de Mercado.